Olá, sejam bem-vindos! Começando mais um O Café e a Conta, o podcast para você que quer se informar e saborear quando o assunto é empreender em bares e restaurantes. Eu sou o Danilo Viegas, da revista Bares e Restaurantes, e hoje a gente continua aqui na Fispal Food Service, em São Paulo, no Lounge Abrazel, entrevistando vários convidados, empresários, chefes de cozinhas, consultores, para saber as dores e as delícias do empreender. Aqui ao meu lado, para falar um pouco sobre os desafios para pequenas e médias empresas, a quintura do relacionamento humano e a automatização do digital, Alberto Weisser, que é CEO da Lucy, uma plataforma de marketing para bares e restaurantes. Beto, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer ter você aqui no nosso podcast. Era um sonho de consumo antigo já. A gente estava conversando aqui sobre as várias palestras que eu já vi de você. E já para a gente já começar as nossas reflexões, Beto, queria te perguntar, em 2025, onde nós estamos em questão à tecnologia, ao atendimento humano? Quais são os principais desafios que você enxerga para o segmento de bares e restaurantes? Eu acho que assim, né? Acabei de voltar da Chicago, da NRA, a maior feira de restaurantes que acontece nos Estados Unidos. E muito do que está sendo falado lá está acontecendo aqui, está sendo discutido aqui nos diversos fóruns, né? A tecnologia, ela existe, ela é um grande facilitador do processo, mas ela não descarta a essência de que, no fundo, no setor de bares e restaurantes, mas na maioria das relações, somos pessoas servindo pessoas. Então, a tecnologia jamais vai substituir o ser humano, principalmente no que tange essa questão de relacionamento e de pessoas para pessoas, mas ela entra cada vez mais como um facilitador. O que antes talvez fosse um privilégio das grandes empresas, agora ele permeia as pequenas empresas, Então você tem condições hoje de utilizar a tecnologia num restaurante, seja para fazer o atendimento, seja para desenvolver algum tipo de prato. E a maneira como a gente construiu a Lucy, ela é voltada para o pequeno empreendedor. Para aquele que não tem condições de, por exemplo, contratar uma agência de publicidade, poder, através inclusive da parceria que a gente tem com a Abrazel, contratar a Lucy e desenvolver toda a sua estratégia de marketing. E é uma faca de dois legumes, Porque se hoje o pequeno e o médio empresário ele tem acesso a essas ferramentas, ele também tem o anseio de entender o comportamento do consumidor e usar ferramentas de inteligência artificial para potencializar esse relacionamento. Hoje você acha que o segmento está maduro o suficiente para entender as potencialidades dessa ferramenta, ou ainda há um uso um pouco mais errôneo dessas ferramentas, a gente está arranhando a superfície ali, sem entender até onde que a gente quer chegar? Vamos separar essa conversa, Danilo, em algumas partes. A primeira delas é a presença digital, antes mesmo da gente discutir a questão da inteligência artificial, ela é essencial. Ou seja, os canais digitais, principalmente pós-pandemia, eles se tornaram essenciais na decisão do consumidor. Eu recentemente agora apresentei aqui para vocês algumas estatísticas de um estudo do Sebrae, em que 86% das pessoas pesquisam online antes de decidir um restaurante ou um negócio ou algum produto que elas vão comprar. Então, a presença digital ela é essencial. O segundo aspecto, que é como você usa a tecnologia, a gente inclusive lá em Chicago viu alguns dos equipamentos da própria Rational utilizando inteligência artificial para detectar o tipo de cocção aplicada. Então tem muitos equipamentos que já carregam esse tipo de matriz de decisão, vamos chamar assim. E o uso agora da inteligência artificial para bares e restaurantes, seja no processo de atendimento, seja no processo de relacionamento com o cliente, começa a se tornar um pouco mais latente, um pouco mais visível. A grande questão não é a tecnologia em si, mas é como você usa ela ou para amplificar a sua relação com o seu cliente, ou para amplificar a sua relação com o seu colaborador, como a gente viu em algumas das apresentações aqui. Então, eu acredito muito que a evolução da tecnologia e da inteligência artificial para o setor, ela vai se dar muito na aplicação, Assim como nos anos 2000 você teve a construção da infraestrutura de IBM, Cisco, e que isso possibilitou o comércio eletrônico, isso possibilitou o surgimento de um Google, de uma Amazon, de uma Netflix. Agora, a infraestrutura da inteligência artificial vindo da OpenAI, da DeepSeek, de todas as companhias de inteligência artificial, vão produzir aplicações que vão servir para o setor de bares e restaurantes. O meu medo é esfriar a relação entre as marcas e seus consumidores.
você não entender o potencial e usar aquilo de modo pasteurizado, tirando um pouco a poesia. Eu estou aqui romantizando algumas Sim. relações específicas no setor de bares e restaurantes, porque, como a gente falou no começo, gente gosta de ser cuidada por gente, né? É isso. Então, o direcionamento, que é isso que você falou, me preocupa um pouco aqui na aplicabilidade do mercado brasileiro. Assim, você tem alguns devaneios nesse sentido também? Eu tenho. E é engraçado, a gente estava falando disso antes de começar, e eu vejo isso na minha casa com os meus filhos. A grande questão é a formação, né? Nós que somos dessa geração já formados, a gente não foi formado com a inteligência artificial. A gente foi formado de um jeito analógico, né? Eu que sou de uma geração anterior à tua, fui mais analógico ainda. Então, a grande questão é, a gente precisa se preparar enquanto ser humano da maneira e da forma que a gente pode extrair o melhor da tecnologia e da máquina. Portanto, eu não acredito que a máquina vai substituir o ser humano justamente por isso. E não acho que é uma coisa muito longe, não. Eu acho que as empresas e os restaurantes e os bares que, por um acaso, acharem que isso é possível, você substituir um atendimento humano sem supervisão por um robô, você vai estar perdendo cliente, né? Eu conheço empresas que adotaram bots de atendimento e que, num determinado momento, a conversa travou e ele perdeu o cliente. O próprio Matheus estava contando isso. Ou seja, por mais que você implemente a tecnologia, você ainda precisa de supervisão para, no momento em que você está lidando com uma exceção em que você precisa de um calor humano, nada mais irritante do que você estar num call, num telefone, aí você vai daquelas árvores de URA, e aí de repente você fica num looping eterno e você não consegue ter uma solução para o teu problema. Então, aonde eu consigo resolver o meu problema através de uma URA ou através de uma automação, ótimo. Mas se eu precisar de um ser humano, porque justamente isso que você está colocando desse calor, para entender meu problema, aí sim. Se eu estou com uma questão séria, eu não quero falar com o robô, eu quero falar com um ser humano que consiga ter empatia. Na NRA a gente falou muito, foi falado muito sobre esse tema, considerando que os americanos estão passando por um período emocionalmente de medo, de angústia por tudo que está acontecendo no mundo, guerra, as tarifas, as guerras, tarifas, e que a gente no Brasil, e que aqui no Brasil a gente sente tudo isso já há muito tempo também. Existe uma necessidade cada vez mais de afeto e de empatia, né? E depois acho que a gente vai explorar muito isso. Cardápio, o prato, a maneira de você servir, a maneira de você entender seu cliente, ela é fundamental para você ter sucesso. Tecnologia não é o fim, ele é um meio para você viabilizar a tua estratégia. Então, por isso que eu vejo o futuro da tecnologia muito ligado à forma e à estratégia que cada um tem e de que maneira vai usar essa tecnologia em favor do negócio. O meu medo mora aí. Eu acho que existe uma possibilidade de não usarmos ferramentas de inteligência artificial como uma expansão da nossa criatividade, mas como uma terceirização da sua responsabilidade, sem uma curadoria, onde você não sabe dar um comando certo. Você, com uma pergunta boba, você tem uma resposta medíocre e você terceiriza essa culpa e acaba denegrindo a imagem da ferramenta, falando, não serve para nada. Ou você faz um trabalho medíocre onde a sua concorrência está indo mais longe porque está explorando ferramentas de maneira mais correta, né? Quando a gente fala, por exemplo, de gestão para dentro, RH, o Matheus Mazon, do restaurante Benedito, aqui estava falando sobre o processo da contratação de mão de obra dele, entendendo o anseio e pegando ali, já mapeando os perfis dos currículos. Isso é excelente. Quando a gente fala de cardápio, poxa, a criatividade que isso dá é imenso. Claro. Mas, como você falou, é uma ferramenta meio onde você precisa dessa curadoria, dessa criatividade. Né? É isso. Na verdade, a tecnologia não substitui o ser humano. E o próprio exemplo do Matheus foi muito bom, porque ele falou, isso serve de roteiro para entrevista, para minha gerente poder contratar a pessoa certa, inclusive dando ganchos de pontos de atenção que a gente precisa checar e investigar. Então, o uso da tecnologia, isso que você falou, é super pertinente, Danilo. Mas a questão não é a tecnologia, é a gente. A gente vai precisar mudar. Por isso que eu falei da parte da educação e da formação. Se nós, como empresários, não mudarmos a nossa forma de enxergar a tecnologia, a gente vai cair nisso que você está falando. E aí a gente vai ficando cada vez pior ao invés de melhor. É uma questão de bagagem mesmo, né? De cultura. Você deve ter visto, eu já li algumas coisas falando sobre o conflito geracional, né? Os baby boomers com a geração X, Y, Z,
que estão se encontrando agora no mercado de trabalho. E você falando isso, me veio à mente, assim, como que a gente pode, no seu corpo de trabalho, nos bares e restaurantes, como que as pessoas podem usar essas ferramentas para potencializar essas relações também. Você estava dando um exemplo de seus filhos, por exemplo. Claro. Eu vou dividir essa resposta em duas, da maneira como eu acredito. A primeira coisa é quem é teu público. Se o teu público é um baby boomer, se o teu público é uma geração Z, mas o mais importante é você entender principalmente quais são os medos. Tem uma ferramenta que a gente usa na Lucy chamado mapa de empatia, que ele vai olhar quem é teu cliente, o que ele sente, o que ele vê, aonde ele vê, como ele vê, ou seja, tem a ver com uma profundidade, né? E você pode fazer isso no próprio ChatGPT. Então, mas para isso você precisa conhecer a ferramenta para usar o ChatGPT para ele acelerar isso. Uma vez que você identificou isso, você endereça as principais necessidades desse teu cliente. Então, eu na minha apresentação falei muito da figura da mulher, desta mulher que é empreendedora, que é um cliente que a gente usa na Lucy. Eu fiz um trabalho com a minha equipe dizendo quem é o cliente da Lucy, né? E basicamente a gente definiu muito esta mulher empreendedora que está no setor de bares e restaurantes. Eu não sei se vocês têm essa estatística, se é mais homem ou mulher. Mais mulher. É mais mulher. Então, ela tem preocupações. Ela é uma pessoa que vê muito custo-benefício, ela é uma pessoa que vê muito o valor das coisas, ela é uma pessoa que pensa de uma forma mais coletiva e menos individual. É uma característica, a mulher é assim, é uma natureza, é da natureza da mulher. Então, quando você faz a tua estratégia de marketing para trazer esta mulher para ser sua cliente no seu restaurante, você precisa endereçar essas coisas. Então, eu acho que mais do que brigar com as gerações, é você entender qual é a geração que você quer atender e como você quer se comunicar com ela. Não adianta você querer se comunicar do teu jeito. Eu me comunico com os meus filhos de uma forma diferente da forma como eu me comunico com você ou com uma outra pessoa. Então, e não porque eles são meus filhos, mas porque eles entendem as coisas de uma forma diferente. Eu acho que o mundo, de uns tempos para cá, Danilo, ele caminha cada vez mais para a gente absorver e entender essas diferenças. Os discursos de diversidade, muitas vezes, eles são muito rasos, né? Superficiais. Eles são muito superficiais. E, na verdade, o que a gente está discutindo é a maneira de encarar e de entender pessoas diferentes que, na verdade, são iguais a gente, só que elas entendem as coisas de uma forma diferente. Então, tem um livro, voltando ao tema que você estava comentando, um livro chamado The Shallow, de um cara chamado Nicholas Carr. E ele fala como a geração de conteúdo online está empobrecendo a capacidade crítica. Ainda mais você, como jornalista, a capacidade crítica das pessoas, de ler, de escrever e de pensar. Então, tanto o digital como a inteligência artificial, ela não pode ser usada como um instrumento de preguiça. Ela tem que ser usada como um instrumento de alavancagem. Nós temos que nos tornar seres humanos melhor. Então, quanto mais eu uso as redes sociais, quanto mais você faz a curadoria daquilo que você lê, melhor você se transforma. Agora, se você só pega opinião superficial, se você só pega opinião errada, você vai construir um pensamento errado. E eu acredito também que esse é um reflexo dessa era de ultra-informação que a gente está vivendo. Veja bem, você é bombardeado a todo momento pelo celular que está no seu bolso agora. É isso. E você tem muita informação, mas você não tem tempo de aprofundar em nada. Quando você lê muito, mas lê pouco de cada coisa, você não tem essa densidade, que é essa reflexão do pensamento. É isso. Isso se torna uma bagagem cultural para você, onde você procura respostas prontas para problemas complexos. É isso. Né? Então, E você não vai ter a resposta certa. o seu prompt vai estar errado, o seu isso. comando vai estar errado, a sua leitura do cliente do seu negócio vai estar errado. Por quê? Não necessariamente errado, mas é raso. É isso. Né? E aí a tua decisão passa a ser errada. Exato. Esse é o ponto. Exato. E aí o teu negócio vai desaparecer se você continuar tendo decisões erradas. Então, a discussão ela começa muito lá atrás. A questão não é a tecnologia, a questão não é o Instagram, né? A questão não é o ChatGPT, é a forma como você usa. Só que para você usar ela de forma eficiente, você vai precisar fazer sua lição de casa, você vai precisar estudar. Se a ideia é eu vou ter que fazer menos, esquece, você vai ter que fazer mais. Só que você vai começar a fazer melhor, você vai começar a fazer de forma mais eficiente. Então, a inteligência artificial, principalmente com os modelos preditivos, que você começa a entender que o teu cliente que compra o prato 1, ele acompanha o refrigerante ou o suco 2 e a sobremesa 3. E aí este combo é o combo que maximiza teu resultado. Então você fala, todo mundo que você vai começar a fazer isso por análise de dados e estatística. É aí que entra a grande sacada da inteligência artificial. Ela é uma capacidade de processamento de informação e de dados
muito rápida e que te ajuda a tomar a decisão de forma muito rápida. Mas você precisa estar certo da decisão que você tem que tomar. Isso entra numa teoria que eu mesmo criei na minha cabeça mirabolante aqui da inteligência híbrida, né? Porque É isso. a inteligência artificial é operacional, mas você com a sua bagagem faz esse processo de curadoria um tanto quanto direcional, né? Então isso serve para pequenas e médias empresas, serve para bares e restaurantes, serve isso. para um universo de coisas como nós estamos falando aqui, né? É isso. E é engraçado que quanto mais a gente avança nessa coisa da tecnologia, mais eu percebo um movimento, é um pêndulo, né? Ou seja, quanto mais a gente fala de robô, de automatização, eu percebo as coisas humanas. Na minha palestra, eu citei o exemplo da Coca-Cola que começou a personalizar os nomes, né? Mas olha que interessante. A gente estava almoçando, a Juliana da Brasel de Santa Catarina comprou uma Coca-Cola, a lata estava escrito Célio. O Célio, que é o da Brasel também de Santa Catarina, pegou a lata, tirou uma foto e mandou para a esposa dele, mostrando a latinha da Coca-Cola. Então você vê, uma lata, ela comunica. E ela faz o quê? Ela faz com que a gente se torne cada vez mais humano. É o calor, né? É o calor que a gente está falando. É o calor, é a empatia, é o afeto. Então, assim, se a gente pega um cenário global e um cenário local, hostil, onde a gente tem inseguranças. Insegurança em relação a... Vocês acabaram de fazer uma matéria e uma pesquisa sobre segurança pública, onde o brasileiro se sente inseguro, com medo de um assalto, com medo de uma bala perdida. Onde a gente tem aí toda uma política tributária sendo discutida para o setor. Uma série de demandas que deixam a gente angustiado. E o que a gente quer é comer um prato bacana. Numa das apresentações que eu vi lá na NRA, o cara falou uma coisa muito interessante, que foi... A maioria dos americanos que estão nas grandes capitais, aí ele falou São Francisco, Nova York, Miami, não são de lá. São do interior, são do Wisconsin, são do Iowa, do Wyoming. Uhum. Aí ele falava o seguinte, alguns restaurantes estão adotando pratos com temperos do Kentucky, temperos locais, que é uma forma dessa pessoa se sentir em casa. Abraço de mãe mesmo, sabe? Bolo de fubá, um cafezinho quente. É o que a gente está precisando. E isso já responde àquele meu anseio niilista que eu falei no começo, que é o meu medo da tecnologia ser usada para esfriar as relações em bares e restaurantes. E isso também responde a um comentário seu falando que, ao usar essa inteligência como uma ferramenta meio, você potencializa a tecnologia para estruturar e potencializar relações humanas. É né? isso. Sobra tempo para fazer relações. Que é o resumo de toda a nossa conversa isso, aqui, né? É isso. Tem um outro caso que eles contaram de um restaurante que estava dando uma espécie de um bolo de chocolate, uma coisa bem... E aí muita gente começou a ir no restaurante por causa do bolo. Só que o preço do bolo estava dentro. Como ele tinha implementado uma série de coisas e ele teve ganhos de produtividade, como sobrou na margem, ele resolveu dar um bolo para o cliente dele, que deu um boost na geração de cliente. Então é exatamente isso, Danilo. Você, através da tecnologia, ganha eficiência, que impacta na tua margem positivamente, impacta no teu custo, você retransfere isso para o cliente e amplia ainda mais a tua relação humana com ele. E aí você foca naquilo que de fato gera valor. Alberto, para a gente já ir encaminhando para a nossa segunda metade do nosso bate-papo aqui, por enquanto nós falamos muito sobre comportamento do consumidor, a inteligência artificial como um meio para entender isso, gestão, produtividade e criatividade, mas eu queria levar a nossa reflexão para um outro ponto, com uma palavrinha que eu não sei você, mas eu acho ela muito mal usada e tem uma capacidade de ser explorada imensamente, que é storytelling. E eu queria saber de você como que justamente esses cruzamentos de dados do mundo digital pode ajudar a um empresário de bar e restaurante criar um storytelling que seja autêntico e não caia no tão famigerado charlatanismo dos empreendedores de PowerPoint. Na minha apresentação, eu usei o exemplo do Pepo, que é o restaurante do Pedro e da Andrea Hoffman, do Pedro Hoffman e da Andrea, em que inclusive eles dão aquele prato, eu sempre erro, da boa lembrança. Boa lembrança, eu ia falar boa viagem. Eu ia falar boa esperança, da boa lembrança, ele sempre me corrige. Mas assim, esse é um jeito de você contar uma história. A questão é, num mundo onde a gente não sabe o que é artificial e o que é verdadeiro, cada vez mais as pessoas têm vontade de encontrar o verdadeiro. A minha apresentação, de como eu me apresentei, foi contando uma história da minha vida. Ali eu estava falando a verdade. Uhum. Então, assim, o melhor jeito de fazer isso, Danilo, é contando a verdade. Então, assim, você pode, por exemplo, mostrar como você faz o teu prato, que é o carro-chefe do teu restaurante. Você tem que trabalhar as redes sociais, que, de novo, é uma câmera, é um celular, e é você contando a verdade, de uma forma muito autêntica.
no momento em que a gente cada vez mais se plastifica, se superficializa, as pessoas querem autenticidade. Você acha então que as pessoas estão bagunçando o simples assim? Acho. Não precisa ser caro, não precisa ser megalomaníaco. O simples sempre vai resolver. O simples é bonito, né? É isso. E é autêntico, como você falou, né? Eu Independente de ser raiz, Nutella, que eu até não gosto desses termos, mas funciona, né? Eu vou te contar uma história que eu estava contando no almoço pro Dabi. Eu encontrei o Abílio Diniz, que é uma pessoa que eu admiro, 3 vezes na minha vida. Uma numa sala de aula, uma numa reunião e outra num evento. As 3 vezes ele estava vestido da mesma forma, calça jeans, tênis e camiseta preta. E se você olhar alguns dos vídeos dele, ele vai estar vestido da mesma forma. O que é isso? É a simplicidade. Eu acho que a gente tem que ser cada vez mais autêntico, cada vez mais verdadeiro. No mundo onde, né? Se a gente olhar as nossas referências... Ultra informação, como a gente está falando aqui. É assim, ó, os nossos avós tinham 50 pessoas de referência. Quando a gente pensa no mais bonito, no mais legal, no mais forte, no mais rico... As nossas avós, ela tinha um primo, tinha um cunhado, a referência eram 50 pessoas. A gente, que é a minha geração, eu sou de geração X, né? A minha referência passou a ser a televisão. O artista, aquela coisa, um pouco da mídia e tal. Ou seja, eu chegava no máximo em, sei lá, 500, 600 referências e de amigos e tal. Cara, meus filhos têm 10 mil, 20 mil, 50 mil seguidores. É difícil separar o joio e o trigo para você criar essa curadoria de referência. Isso, exatamente. Então, assim, a gente é bombardeado por referências do que é certo, do que é errado, do que é bonito, do que é feio, aos montes. Eu mesmo já não sei. Né? Agora, a moda é falar do tal do bebê reborn. Eu acho isso meio bizarro. Na boa, eu acho isso bizarro. Não tem uma explicação para esse tipo de coisa, que são mulheres grandes andando com boneca como se fosse ser humano. Não é. Né? Então, eu acho que essa coisa do aceitar tudo, né, de todo mundo tem que ser como é uma coisa meio estranha e ele vai na contramão desse simples que a gente está falando e que você está me perguntando. E a gente está falando aí também sobre hospitalidade em tempos digitais. Eu fico imaginando a quantidade de bares e restaurantes que têm um bom prato para vender, mas estão criando estratégias infladas ou falsas e se dando mal por conta disso, porque não se sustenta a médio e longo prazo, né? Cara, assim, cardápio. Foi uma coisa muito falada na NRA. Cardápio. Não tem como um cara de cardápio com 10 páginas ser eficiente. Não tem um cara que tem 15 pratos de carne ser eficiente. Cara, se você é bom em 5 pratos, faz 5 pratos, mas faz um cardápio bonito. Igual a revista Bares e Restaurantes. Sabe, uma coisa que seja gostoso de ler. Então, assim, eu quando vou ver um cardápio, tem 5 páginas, eu já me perdi na segunda. Justamente por conta desse tema da atenção. E a gente está cada vez mais exausto de informação e de processar informação. Aí eu tenho que ir para o restaurante ainda processar mais informação ainda. Me dá um cardápio com 4, 5 opções. Sendo que, como você falou, as pessoas já conhecem os bares e restaurantes antes mesmo de irem lá. Elas já fizeram a sua escolha. Então, não é quando o sujeito entra no seu salão que ele vai te conhecer. Amigo, ele já te conhece. É isso. E ele já teve ali a sua informação que pode ser errônea, né? É isso. Então você faz um cardápio bonito, você tinha perguntado, faz um cardápio bonito, frente e verso, com todas as opções que eu possa querer. Cara, é isso que eu preciso. Facilita a minha vida. E facilita a visita de quem está lá. E aí o objetivo deixa de ser eu prestar atenção em todas as opções, isso me dá angústia, porque eu não sei o que eu quero. Então, pô, será que eu vou pegar esse ou esse ou esse? E eu foco naquilo que eu estou fazendo ali, que é estar convivendo com os meus amigos, confraternizando e tudo mais. Excelente, Alberto Weiser, queria agradecer demais a sua participação. 2 coisas para a gente finalizar. A primeira é cuidado com os gurus da verdade universal. Sempre. A nossa piada interna aqui. É isso aí. E também, para quem nos ouviu até agora, que quer saber mais sobre a Lucy, onde que é possível encontrar mais sobre a Lucy na internet? A Lucy é uma parceria do Conexão Abrazel. A gente hoje já tem um acordo com a Abrazel para todos os associados da Abrazel. mylucy.ai/Abrazel, você entra na nossa página. Que acordo é esse? É um acordo de preço, de condições e que no futuro vão ter templates e conteúdos facilitando. Entrando um pouco na Lucy, o que a Lucy faz? Ela automatiza a criação de uma série de materiais que um restaurante ou um bar teria que contratar uma agência ou alguém especializado para fazer. Ou seja, ela faz para você usando a inteligência artificial. Com esse dinheiro, você vai poder investir em mídia, você vai poder investir na divulgação do seu restaurante, que também a gente trata isso na Lucy. Então a gente consegue dar muito mais eficiência para a tua voz. Né? A gente falou de storytelling, uma das coisas importantes é você contar o que o teu restaurante faz de bom.
E aí você tem que preparar o conteúdo para isso, ter o foco, direcionar e a Lúcio te ajuda nessa jornada. Interessante que você falou, né? Só para já tirando o protocolo aqui, não é que vocês estão oferecendo para que o empresário não olhe para isso e fale assim, pode deixar que essa parte a gente faz, essa parte chata. Não, vocês estão otimizando esses processos e esses cruzamentos de dados de modo simples também, né? É isso. Eu dou a peça pronta. Você vai me dizer, eu quero fazer, por exemplo, eu estava com o Maurício, que é do Bar do Adão lá do Rio de Janeiro, que é uma rede de bares que tem no Rio. E aí eu fiz uma campanha do lançamento da coxinha dele de camarão no corredor da NRA, no meu celular. Ele olhou a peça e falou, cara, nem meu designer faz um negócio desse. Putz, dava para ser melhor? Óbvio que dá. Né? A criatividade humana ela é imperativa. A nossa inteligência artificial está aprendendo. Mas ela foi lá e pegou a imagem, pegou o texto, construiu o post, linkou com o Instagram dele e ele, inclusive, pode agendar os posts através da Lúcio. Bom, pessoal, é isso. A gente volta no próximo episódio do O Café e a Conta. Comigo aqui na redação da revista Bares e Restaurantes estão Brenner Moroli e Yasmin Paulino. A edição e a captação da imagem e do som ficam por conta de Paulo P. Silva, Lucas Macedo. O design é de João Emanuel. Um abraço e até a próxima.